Código Civil, livro 3, do Direito das Coisas, título 1, da posse e sua classificação, artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade, artigo 1197. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo em relação ao bem a outra pessoa, presume-se detentor até que prove ao contrário. Artigo 1199. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Artigo 1200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Artigo 1201. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Artigo 1202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Artigo 1203. Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Capítulo 2 da aquisição da posse, artigo 1204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Artigo 1205. A posse pode ser adquirida, inciso 1, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. Inciso 2. A posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Artigo 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Artigo 1207. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Artigo 1208. Não induzem em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Artigo 1209. A posse do imóvel faz presumir até prova ao contrário a das coisas móveis que nele estiverem. Capítulo 3 dos efeitos da posse, artigo 1210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no dia esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Parágrafo 1º. O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo. Os atos de defesa ou de desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Parágrafo 2º. Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Artigo 1211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.
Artigo 1200. Querido estudante, este conteúdo é de fundamental importância para os seus estudos. Adquira na íntegra em www.direitoemaudio.adv.br. E não se esqueça, esta é uma obra pessoal e não há autorização de copiar, compartilhar ou publicar para outros sem a devida autorização do autor. Os valores de aquisição são baixíssimos, viabilizando que cada um adquira o seu. Ajude o idealizador desta importante ferramenta. Que Deus possa potencializar este conhecimento em você e fazer de você um grande vencedor.